Você tem uma boa memória? Tem? Quantos números de telefone você sabe, assim, de cabeça? Se alguém te perguntasse agora, qual é o telefone? O telefone da sua mãe, o telefone do seu marido, de cabeça, hein? Sem copiar, né? E datas de aniversário, você guarda todas? Aposto que tá todo mundo aí, ó, pensando um bocadinho, porque é uma unanimidade. A maioria quase não consegue mais responder. É verdade, gente, a maioria. E você sabia que o corpo humano é uma máquina fantástica, não sabia? O cérebro, então, gente, nem se fala. E as nossas memórias são organizadas nesse pedacinho do cérebro. Não sei em que pedacinho que nós vamos aprender aqui agora, mas acho que é o hipocampo. É ali no hipocampo que fica o nosso cartão de memórias. É lá no centro, olha, pelo jeito. O formato dele é curvado, lembra bastante o formato de um cavalo marinho, segundo os especialistas. E a falta de uso torna a memória mais preguiçosa. Assim como existe, por exemplo, treino que ajuda a gente a aumentar a nossa capacidade de memorizar, existem treinos para a gente melhorar o exercício físico, melhora todo o teu desempenho, né? Para correr, para andar, tem mais fôlego. Com esse cartão de memórias aí é a mesma coisa. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com Renato Alves, que é, olha esse nome, mnemonista. E eu quero aprender muito. Bom dia, Renato. Bem-vindo. Olha, um beijo no coração, Ana. Bom dia a todos. Que prazer estar aqui mais uma vez. Quem é uma pessoa que é mnemonista? É a pessoa que tem uma memória privilegiada, que decora coisa com facilidade? Como é que funciona? Mnemonista é aquela pessoa que trabalha desenvolvendo, pesquisando técnicas de memorização. No caso, voltado aos estudos, ao trabalho, justamente para resolver esse problema que você disse aí, a preguiça mental, a preguiça de usar a memória. Só para você ter uma ideia. Eu soube que você tem o título de melhor memória do Brasil, entrou no Guinness Book e tudo mais, é isso? Como é que foi isso? Exato, eu entrei no Guinness Nacional, melhor memória do Brasil. A minha especialidade é memorização de números e sequências de palavras. Então, quando você passa uma lista de palavras ou números, eu vou trabalhando na minha memória, exercícios e vou memorizando essa lista. Tem categorias de memorização de cartas de baralho, nomes de pessoas, nomes de fisionomias. É muito amplo, é como se fosse uma Olimpíadas de memorização. É muito legal, porque demonstra que o ser humano ele tem uma memória muito melhor do que ele imagina, mas não sabe usar. Tem uma diferença entre usar a memória e usar a memória com inteligência. Quantas palavras você, para entrar no livro aí, dos livros, né? Quantas palavras você memorizou? Eu estabeleci um recorde inicial, tá? 110 palavras em 4 minutos, mas ao longo desses anos todos já foram mais de 20 mil palavras aleatórias memorizadas. E é verdade que lá no começo, antes disso, de você trabalhar a sua memória, você tinha dificuldade de lembrar as coisas? Eu tinha dificuldade por uma questão muito simples. Eu não sabia usar a memória. Olha que coisa interessante. Por exemplo, você falou do número de telefone. Lá atrás, quando a gente não tinha o smartphone, a gente usava 3 memórias para guardar o número de telefone. A gente olhava na lista páginas amarelas, não sei se você lembra. Lembro. Olhava o número, memória visual. Repetia mentalmente, memória auditiva. E a gente ia lá digitar ou discar, memória sinestésica. Dava ocupado, você voltava, tinha que... Só que você olhava com mais atenção, você ouvia com mais clareza e você digitava com mais atenção. Conseguia falar. Se 1 hora depois você precisasse ligar naquele telefone, olha a mágica acontecendo, você lembrava do número. Porque a gente usava... E aí no dia seguinte, você olhava de novo, olhar, ver, ouvir e sentir, ver, ouvir e sentir, ver, ouvir e sentir. No dia seguinte, você já lembrava o nome do telefone. Por exemplo, hoje a gente tem a tecnologia, só que mesmo assim eu prefiro memorizar os números. Renato, mas como é que você faz? É muito simples. Se eu vou ligar, digamos, para minha mãe, ao invés de olhar na agenda, eu olho na agenda, memória visual. Guardo até abrir o teclado, memória auditiva. Eu repito uma vez, pelo menos. E aí eu digito com toda a atenção na ponta do dedo. Você grava na memória sinestésica. A ponta do dedo? Ajuda isso? Você se concentra, perfeitamente. Você se concentra. Lembra, Ana, que a gente lembrava, às vezes, o número de telefone, só de colocar a mão no teclado, a gente já lembrava qual era o número? Eu não lembro disso, não.
tinha essa memória. Não, que eu botava no teclado, lembrava o número, acho que eu não lembro, não. A gente ficava muitas vezes só de colocar a mão no teclado. Esse tipo de memória você ainda tem. Então dá para usar a tecnologia, né, associar a uma boa memória. É verdade que a pessoa, conforme... porque as pessoas, por exemplo, mais velhas, né? Falam assim, mas eu não lembro mais. Falam, mas tem mais idade e tal, aí não lembra mais. Quer dizer, tem a ver uma coisa com a outra, lembrar as coisas, ter uma boa memória e ter, conforme a idade vai avançando, vai perdendo essa capacidade? É mais ou menos como massa muscular, tá? A gente vai perdendo massa muscular, porém, se a gente entrar na academia, dependendo se você tiver 70, 80 anos, você tem ainda um bom corpo. O cérebro é a mesma coisa. Se a gente começa a fazer um uso da memória constantemente, a gente começa a ter essa mesma massa mnemônica, vamos dizer assim, bem treinada. Quer um exemplo? Vamos na academia de letras, tá? Se você vai na academia de letras de cada cidade, de cada estado, você tem ali pessoas com longevidade e lucidez. Aí você pergunta, mas o que eles fazem a maior parte do tempo? Ler e escrever. Ana, ler e escrever são os exercícios mais poderosos que existe para desenvolver a memória de um ser humano. Acho que quando eu estiver nos meus 80, 90 anos, eu quero escrever todos os dias. Por quê? Para você escrever um textozinho com 50 palavras, você tem que abrir uns 500 arquivos na tua cabeça. Então, essa criação, pode escrever o seu diário, a sua agenda, as suas memórias, as suas lembranças, uma carta para alguém. Isso treina a nossa memória de uma forma absurda. Porque o que a gente percebe no dia a dia é que, às vezes, falta uma palavra, falta o nome de uma pessoa, falta uma data. Mas por quê? Porque a gente não usa. Você entende? É verdade. Você, inclusive, nos passou aqui uma lista de exercícios bem simples, né? Que eu acho que pode ajudar quem tem dificuldade para lembrar das coisas. Você falou pra gente aqui, a palavra cruzada é um excelente exercício, porque leva a gente à longevidade com lucidez, visitando lembranças que não acessávamos há muito tempo. Você acabou de repetir aí, ler e escrever com frequência, decorar um telefone, ou seja, quando for ligar para alguém, em vez de só procurar o contato da pessoa na agenda e ligar automaticamente, é melhor olhar o número, digitar com a ponta dos dedos agora, que nunca vou me esquecer disso, porque isso Legal. vai salvando naturalmente o telefone na sua memória. E quando estiver dirigindo, memorizar as placas dos carros que estão na nossa frente. Por que isso? Isso é um passatempo maravilhoso, tá? Você pegar as letras e o número e tentar fazer associações. Quer ver como a gente pode criar uma senha muito simples, Ana? Eu preparei aqui. Por exemplo, eu vou criar uma senha usando um elemento, uma informação que eu nunca esqueço. Por exemplo, a gente nunca esquece o horário que a gente almoça e o horário que a gente janta, desde que isso seja uma rotina. Então, eu vou criar uma senha, por exemplo, A de almoço, 12h30, J de jantar, 21. A12h30, J21. Pronto, criei uma senha baseada num elemento, numa informação. Gente, não vai fazer essa senha não, hein? Porque agora que ele falou isso aí, sai todo mundo, faz essa senha é facinho, não vou esquecer nunca mais. Não fica mais fácil, Ana? É muito mais fácil, claro, muito mais fácil. Quer ver como que é fácil lembrar números, nomes, datas de aniversário das pessoas? Pega aquele calendário de imã de geladeira e coloca ele no lugar estratégico, que é no espelho do banheiro de casa. Aí de manhã, qual o melhor horário para lembrar que é o aniversário de alguém? É bem de manhãzinha, não adianta lembrar às 11 horas da noite, né? Aí de manhã, enquanto está escovando o dente, lavando o rosto, você olha para o calendário e pensa assim, poxa, dia 28 de janeiro. Se existir essa informação na tua memória e ela estiver relacionada a alguma coisa emocional, por exemplo, digamos que é o aniversário de uma pessoa, isso é um gatilho, Ana. Ao olhar para o calendário, automaticamente eu vou lembrar que é o aniversário de uma pessoa. Se eu não lembrar. Que é o dia do... Se eu não lembrar. Então, na verdade, tecnicamente, se existe uma data de aniversário, você vai lembrar, tá? Será? Se não existe, basta a gente fazer a revisão. Pega as pessoas que a gente gosta e fazer essa revisão dos números. Mas é uma técnica muito legal para lembrar de compromissos, viu, Ana? Põe no espelho do banheiro. É verdade. Tem um ator talentosíssimo que é famoso nos bastidores por decorar textos com a maior facilidade, que é o meu amigo Antônio Fagundes.
Então a gente pediu para ele contar o segredo dele pra gente. Vamos lá. É verdade, eu tenho muita facilidade para decorar, sempre decorei os textos de novelas na hora da gravação. Eu chegava na gravação, pegava o texto na hora, enquanto a gente ensaiava, eu decorava e pronto, a cena saía perfeita. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso. Mas isso não foi sempre assim. No começo era muito difícil eu decorar, e até que eu descobri um processo. E o processo, a primeira coisa foi não me preocupar com decorar. Foi me preocupar em entender o que eu ia dizer, em entender o conteúdo do que eu ia dizer, o que o personagem pensava. E, naturalmente, isso facilitou muito o meu processo de decorar. E é claro que outra coisa que ajuda muito é a intimidade com a palavra. Eu gosto muito de ler. Então é uma coisa que eu recomendo. As pessoas perguntam: o que eu devo fazer para decorar mais rapidamente? Eu acho que se você começar a ler e ler bastante, você vai criar uma intimidade com a palavra, uma intimidade com o sentido das palavras, e naturalmente isso vai sair muito mais fácil para você na hora de você decorar um texto. Mas eu também não tenho dúvida que ele tem uma capacidade muito grande, obviamente, não só por ler, né? Mas por usar todos esses instrumentos aí, obviamente, que você acabou de contar pra gente. Muito bom. Beijo, Fagundes. Um beijo mesmo. Renato, meu amor, muito obrigada. Adorei te rever. Obrigada mesmo, viu, por ter falado com a gente essa manhã, tá? Ana, você está linda hoje. Não posso deixar de elogiar. Maravilhosa. Obrigada. E eu agradeço muito por participar mais uma vez do programa, tá? Bom, obrigada. Fica bem. Bom final de semana. Igualmente, obrigado.